A série tá ruim? Tá uma porcaria? Tá todo mundo reclamando? A qualidade tá realmente lá embaixo? A audiência provavelmente tá caindo? Chama o Demolidor pra dar uma salvada. Você já ouviu a palavra do método B-Way hoje? Sabe quando você tá jogando aquele game clássico, mas fica travado numa parte porque você não entendeu quando o personagem te disse que você precisava levar o bloco de pedra até o elevador de madeira? Tá, o que eu vou fazer com isso aqui? Bom, não era pra ter feito isso. Pois é, eu também já passei por isso. Horas e horas preso em um puzzle fácil que uma criança americana de 8 anos resolveu em 5 minutos. E quando você quer ler aquele livro, HQ, ou até mesmo assistir um filme underground, mas não encontra uma versão em português em lugar nenhum. Fora todas as vezes que você já se emocionou pra caramba com uma música até descobrir que a letra falava sobre as hemorroidas do tio do vocalista. Ok, talvez não tenha acontecido bem desse jeito, mas você já sabe onde eu quero chegar. Com o curso de inglês mais vendido da plataforma Eduz, você nunca mais vai passar por nada disso. E é claro, ainda vai completar o seu currículo com uma das coisas mais importantes da atualidade. O inglês é praticamente a língua universal. Se um dia você quiser sair do Brasil, o inglês é o mínimo que você precisa dominar. Então, se você já tá há tempos prometendo que finalmente vai aprender um novo idioma, é hora de parar de enrolar e investir de vez na sua educação. Com o meu link que tá ali embaixo na descrição, você garante R$200 de desconto e, é claro, ainda ajuda a patrocinar esse belíssimo canal. E convenhamos, se você tá aqui assistindo até a inserção publicitária, é porque você gosta mesmo do meu conteúdo. Ou seja, é um negócio em que todo mundo ganha, todo mundo sai feliz. Agora sim, bora voltar pro tema do vídeo. É claro que eu falei meio que brincando na introdução, mas não totalmente. É uma coisa, no mínimo, curiosa, né? Porque She-Hulk tava uma desgraça. Foi a série que eu resenhei episódio por episódio aqui no canal. Provavelmente, não sei se a última ou talvez a única que eu fiz isso aqui no Traje Cômico. E lá, pelos últimos episódios, colocaram o Demolidor no único episódio minimamente divertido daquela série. Óbvio que não serviu pra salvar a temporada, pra salvar o produto de forma geral, mas serviu pra entregar algum entretenimento. E agora, curiosamente, aconteceu algo parecido aqui na série do amigão da vizinhança, o Spider-Chola. O Demolidor apareceu no episódio 6. Eu achei até uma representação interessante do Homem Sem Medo. Mas, cara, ainda tem muitas coisas me incomodando nessa animação. E, sinceramente, eu tô começando a ficar cada vez mais triste. Só que por um motivo que eu não esperava. Eu acho que, incrivelmente, sim, é inacreditável, mas eu vou falar isso. A cada episódio, essa série tá melhorando um pouquinho. As lacradas estão diminuindo de frequência, aqueles problemas que são crônicos da animação, que estão lá desde o primeiro episódio, vão permanecer em todos, você começa a se acostumar e vão tendo acontecimentos cada vez mais interessantes, personagens mais marcantes, pô, o Demolidor, é o Escorpião, não é mais só um monte de bucha que o Miranha tá enfrentando. Só que aí eu começo a ficar triste porque eu percebo o tamanho do potencial desperdiçado nessa animação tão fraca, tão medíocre em tudo que faz. A começar pela animação em si. Cara, nenhuma cena de ação fica realmente legal com esse 3D que emula um 2D, esse traço que emula um visual meio retrô, o traço do Steve Ditko mais ou menos, só que ele fica muito limpo e muito chapado e fica parecendo uma animação muito antiga. É uma loucura pensar nisso, mas cara, essa é uma animação de 2025 que já nasceu super datada. Não, datada não, ela já nasce ultrapassada. Você pega aquela animação do começo dos anos 2000, acho que é lá por 2003, aquela animação meio estilo 3D que passava na MTV, e eu não sei se literalmente ou por memória afetiva, mas ela parecia infinitamente superior a essa. Então, mesmo que as coreografias de luta melhorem um pouquinho, a animação estraga, impede que seja realmente uma cena de ação que você fica, caramba, que incrível, que cena de tirar o fôlego. Não tem, e não vai ter. E isso é muito decepcionante, porque a gente tá falando de Disney, o maior estúdio de animação do ocidente. Estão saindo os novos episódios de Invencível, né, na Prime Video. E cara, eu tô assistindo esses episódios, é uma animação que eu acompanho, e eu só fico pensando, pô, a animação de Invencível, que é simplesinho, assim, o traço também, né? Ela é tão absurdamente melhor, sabe? A ação fica tão mais divertida, tão mais interessante. Por que a Disney não pode entregar pelo menos isso? Sério, mano, mesmo o que tem potencial pra ser legal, pra ser interessante e divertido, acaba ficando muito meia boca só pela animação. Aqui falando da questão técnica mesmo. Então o encontro do Peter Morales com o Demolidor poderia ter sido 1 zilhão de vezes mais incrível se tivesse uma animação minimamente decente. Porque o Demolidor, ele até
estava bem representado. Eu poderia dizer que melhor representado do que o próprio Peter, inclusive. A gente vê um Demolidor muito mais experiente, muito sério, fazendo a coisa certa, enquanto o Peter ainda tá sendo iludido e manipulado. E um detalhe importante, tá? O Peter dessa animação não tem sentido aranha. Não tem. Não é tipo, às vezes não funciona. Ele não tem mesmo. Aparentemente a ideia é essa. Ele tá tão no começo de carreira que ele não desenvolveu ainda todos os seus poderes e ele não consegue compreender o sentido de aranha ainda. O que é uma facilitação de roteiro incrível, além de ser uma nerfada absurda no personagem, porque o maior poder do Homem-Aranha é o sentido aranha. É de longe o poder mais apelão que ele tem. E aí é justamente o poder que retiram dele. Porque é complicado, você não consegue pegar ele de surpresa, né? O Peter, ele deveria ter capacidade de reagir a praticamente qualquer golpe, especialmente de personagens que não têm super velocidade, mas o objetivo é mostrar um Peter que não consegue fazer nada sozinho, que apanha pra todo mundo, né? Ele realmente só consegue bater de frente com pessoas normais, assim, bandidinho, um adolescente idiota que tá fazendo bullying com o Harry no meio da rua. Com esses aí ele consegue bater de frente. E olhe lá, né? Porque naquele episódio onde ele experimenta várias roupas, vários trajes diferentes, ele apanha até pra esses. É uma cena de alívio cômico, mas sim, até pra esses bandidinhos de rua ele consegue apanhar. Ele perde pra própria capa. E isso é triste, cara. É muito triste, sabe? Não dá pra fazer o Peter sendo badass, sendo um cara que, você pensa, nossa, que personagem legal, em nenhum momento. Ele não pode ter esse momento. Quando ele vence um vilão, por mais bucha que seja, é porque o Norman tava orientando ele no ponto. Se não tiver o Norman falando tudo que ele tem que fazer, ele não consegue fazer nada. Ele é como se fosse um Pokémon, tá ligado? Ele precisa do comando. Peter, agora baixa. Agora dá um soco. Agora solta a teia. É muito revoltante, cara. Essa ideia da Disney de que o Homem-Aranha é um personagem que precisa ser super dependente, pelo amor de Deus. Pra ser justo, essa é uma visão quase geral dos heróis ultimamente, né? Em Hollywood, quase todo filme de super-herói precisa de uma equipe de apoio pra ajudar, sabe? Não tem mais herói que se vira sozinho. Você tem reparado nisso? E nem é só na Marvel. O Adão Negro, mesmo sendo praticamente um Superman, precisava da ajuda de uma família, né? De um moleque de 16 anos skatista pra conseguir lidar com os problemas. Tem que colocar sempre seres humanos no meio da ação. O Besouro Azul também precisa da família toda dele ajudando. O Aquaman precisa da ajuda do irmão. O Sam Wilson precisa da ajuda de um outro Falcão. Cara, todos os personagens. Você não tem mais aquele personagem, aquele super-herói que vai no X1, ele e o vilão no mano a mano se enfrentar e ele tem que vencer porque ele vai se superar de alguma maneira, ou vai ser mais poderoso simplesmente, ou porque vai ter mais esperteza, experiência, inteligência. Eu acho isso muito chato. Se fosse vez ou outra esse recurso sendo utilizado, ok, né? Às vezes ser salvo por outra pessoa. Mas o tempo inteiro precisando ser salvo por outras pessoas, todos os personagens, é uma merda. E o Homem-Aranha nunca foi pra ser um personagem assim, né? Por isso que historicamente ele teve sidekick em pouquíssimos momentos. E ultimamente ele tem um nível de dependência ainda maior. Não é nem só um momento X onde ele vai precisar de um super-herói pra ajudar ele a resolver um problema realmente muito grande. Não, toda hora ele precisa de uma equipe de suporte, né? Até nos filmes lá do Tom Holland tem que ter um Ned como o nerd da cadeira. Eu fico só lembrando dos desenhos antigos do Homem-Aranha, aquele de 2008 que é sensacional, aquele dos anos 90. A maior parte dos episódios é o Peter dando um jeito de resolver a situação sozinho. Por isso não é nenhum exagero falar que não se fazem mais super-heróis como antigamente. Enfim, isso é uma coisa que continua me incomodando muito. Mas uma coisa que me fez simpatizar um pouquinho mais com esses últimos 3 episódios foi realmente pensar que o que a Disney fez foi entregar um What If só pro Homem-Aranha. Porque é a única forma de você assistir essa animação, se você for um grande fã do personagem, sem ficar totalmente incomodado com absolutamente qualquer cena. Eu falei disso nas análises anteriores já, né? Que era como se fosse um What If, o que aconteceria se Nova York fosse um Wakanda. Fiz algumas brincadeirinhas sobre isso. Só que cada vez mais você percebe que realmente é totalmente um What If. Só que daqueles que mudam toda a lógica, sabe? Não tem nada de Homem-Aranha, de Peter Parker, não tem nada. Só algumas referências, sabe? Algumas homenagens, no máximo. Se é que dá pra chamar de homenagem. Só que como nesses últimos episódios rolaram algumas coisas que são totalmente what if, tipo aquele conceito mesmo de e se a gente pegasse uma coisa pra mudar no personagem e mostrasse como isso, né, afeta o universo inteiro, eu acabei me incomodando menos. Eu vou citar aqui o ponto mais óbvio e marcante. Colocaram o Norman Osborn pra ser a figura paterna do Peter nessa animação, né? Pra tomar as vezes de Tony Stark do MCU e mais do que isso, pra assumir a função do tio Ben. E isso é praticamente uma heresia. É realmente um negócio que, cara, você não faz com o personagem. Só que eu tava prestes a ficar
ficar terrivelmente bolado com essa animação, até que ela fez uma coisa que, confesso, beleza, tá, isso foi interessante até. No 8º episódio, o Peter começa a ficar meio confuso, meio inseguro, fazem uma adaptação de No More Spider-Man, inclusive a capa do episódio é essa, e aí nesse momento de reflexão, ele percebe que ele precisa de alguém pra poder desabafar, pra poder aconselhar. Ele tem uma conversa com a tia May e percebe como o tio Ben faz falta, e aí ele fica pensando, poxa, mas eu não tenho mais o tio Ben, quem que eu poderia contar pra assumir esse papel? E aí ele lembra de quem? Do Norman Osborn. E aí eu já fui começando a ficar incomodado, tipo, mano, sério mesmo, estão dando essa importância desse jeito pro Norman. E aí eles vão lá conversar e o Norman vai orientar o Peter e o Norman começa a falar, Peter, com grandes poderes. Nessa hora eu fiquei, não é possível que vão cometer esse crime. Vão colocar a frase do tio Ben na boca de Norman Osborn. Eu não acredito no que eu estou vendo. Aí ele fala, Peter, com grandes poderes vem grande respeito. E aí eu pensei, cara, tá, eles não insultaram o legado do tio Ben, então. Isso aqui é realmente um what if. É realmente o que aconteceria se Peter crescesse sem a imagem do tio Ben e com Norman Osborn pra orientá-lo. E aí ele acaba recebendo valores deturpados. Você percebe que por mais que o Norman esteja assumindo um papel bom na maior parte do tempo, assim, parece que existe uma razão nobre por trás do que ele tá fazendo. Claro que você vê tudo isso sempre com o pé atrás, porque você sabe que não se confia em Norman Osborn, né? Mas ele vai demonstrando, né, em alguns momentos, essa personalidade vilanesca que ele, obviamente, possui. Então o Peter tá realmente sendo criado e ensinado por um vilão. Só que a parte legal disso também, a parte que poderia ser interessante, ela acaba por aí, porque qual é a lição que uma construção de personagem assim deveria te passar? Que sem a figura bondosa, gentil, trazendo bons valores e bons ensinamentos pro Peter, sendo orientado por um vilão, ele provavelmente teria que seguir por um caminho completamente diferente. Talvez fosse um what if legal pra gente ver o Peter sendo um vilão. O que aconteceria se Peter Parker fosse mentorado pelo Norman Osborn e ao invés de se tornar um herói, se tornasse talvez um anti-herói que seja? Só que é óbvio que a gente não vai ver isso. E eu acho que esse é o grande problema. De ser um what if ao mesmo tempo que não é. Porque, no fim, eu sei que eu tô sempre reclamando disso. Mas agora, eles não apenas vão mostrar que a figura do tio Ben é inútil pro desenvolvimento do Peter, como eles vão mostrar que mesmo que ele tivesse uma figura antagônica, o oposto total ao tio Ben, ainda assim ele seria a mesma coisa. Provavelmente vai ser isso. Eu vou ficar muito surpreso se esse Peter for virar um vilão porque o Norman Osborn virou a sua referência. Então, basicamente, o Peter é um herói porque ele é bom. E tanto faz. O episódio do tio Ben e tal não mudaria nada, porque ele é bom, ele vai ser sempre bom, não importa o que aconteça, ele vai ser bom, ele vai ser sempre a mesma pessoa, a mesma coisa. E os ensinamentos, todos os valores, não importa o que ele recebe, ele sempre vai ser aquele mesmo personagem. Eu não gosto disso. Eu não sei se você acha isso legal, se você... é só pra ver uma outra versão da história do personagem, mesmo que ele vá ir pra mesma direção no fim das contas. Eu não curto. Eu ainda acho que isso é um desrespeito à essência de Peter Parker. E tudo bem, né? É o Peter Morales, mas eu falo aqui na brincadeira, porque em última instância, cara, essa é a versão do Peter Parker que talvez muitas crianças vão conhecer. Pensa no moleque que o primeiro contato que ele tá tendo com o Homem-Aranha é essa porcaria. Pois bem, as lacradas vão diminuindo de episódio a episódio, mas elas continuam lá. E quase todas agora estão concentradas na personagem da Nico, né? A amiga asiática lá do Peter. Cara, o 7º episódio tem uma das cenas mais ridículas de todas, assim, de toda a temporada. Tá rolando um draminha adolescente, uma espécie de triângulo amoroso de amizade, né? Não sei pra que lado eles vão desenvolver isso. Talvez realmente tenha uma relação amorosa entre o Harry Osborn e a Nico, por exemplo. Mas tá rolando essa dinâmica do Peter tentando aproximar o Harry e a Nico, porque são os dois melhores amigos dele, só que eles não se dão bem. Aí ele fica tentando fazer esse meio de campo. E aí, aos poucos, a amizade entre o Harry e a Nico vai aumentando. A Nico que odeia a bilionária, então ela tem esse preconceito. Eu falei que o desenvolvimento normal seria ver ela quebrando essas barreiras, né? Vendo que ela tinha estereotipado o Harry na cabeça dela. E, de fato, é o que tá acontecendo. Por mais que aí seja uma mensagem até anti-woke, de alguma forma, né? Porque você tá vendo a adolescente militante de Twitter revolucionária sendo preconceituosa, julgando o livro pela capa e quebrando a cara depois. Ainda assim, ela continua sendo muito chata e sendo a personagem
personagem que é utilizada toda vez que a série tá querendo dar uma sinalizada pro lado da galerinha da Lacrolândia. E aí, nesse episódio 7, decidiram fazer o Harry ensinar a Nico a dirigir, pra criar aí uma aproximação entre os dois, e no dia que ela tá aprendendo a dirigir, aparece uma outra mulher dirigindo um daqueles carros de pega mesmo, sabe? Tipo carro meio Velozes e Furiosos, Need for Speed, carro adesivado e tal. Aparece uma mulher dirigindo um carro desses, o que já é bastante improvável, e essa mina começa a provocar o Harry. E aí a Nico começa a defender o Harry. Você já tem aquela clássica inversão de papéis, né? A mulher defendendo o homem. E aí ela tá aprendendo a dirigir, ela tá no volante pra defender o Harry, ela posta uma corrida, sabe? É muito forçado, porque se já é muito estranho você ver uma mulher querendo disputar racha no meio da rua, você vê duas aleatoriamente indo parar nessa situação, com uma delas recém aprendendo a dirigir. Cara, é idiota demais. É impossível você comprar essa cena. Qualquer coisa dessa cena, é impossível. E aí, além de usar essa cena pra construir a relação dela com o Harry, também usam pra desenvolver os poderes da Nico, pra mostrar que ela tem algo especial, porque ela é uma feiticeira, alguma coisa assim, ela tem um medalhão aqui, aí ela sai correndo em linha reta, ela vai bater uma hora, mas o medalhão faz alguma coisinha lá que desvia o carro pra ela, então você percebe que tem alguma coisa, uma forma de introduzir os poderes dela, que eu achei uma bosta, achei horrível. Isso aí, tudo nessa cena é uma porcaria. Porque vai ficando cada vez mais sem noção. Tipo, o Harry, tudo bem que ele caga dinheiro, beleza, você sabe que mesmo se ela destruísse o carro não seria um grande problema pra ele. Mas ele deixa a mina que ele acabou de ensinar a dirigir entrar nessa corrida maluca, e aí, no meio, ela fica, meu Deus, nós vamos perder, esse carro não tem como ir mais rápido. Ele, sim, tem, se você ligar, tipo um turbo aqui, sabe? Aciona o nitro, tipo o Need for Speed mesmo. E aí ele coloca uma turbina pra ir mais rápido ainda. Na mina que não sabe fazer curva. Ele falou, ela nem sabe fazer curva. E eles vencem a corrida, mano. Tudo nessa cena é uma desgraça. É a cena, pra você ver, é a cena clara da lacração, uma representatividade forçadíssima, né? Duas mulheres disputando um racha ali no meio da rua. A personagem da Nico é ainda mais forçada. Obviamente, a mulher que aparece no outro carro pra disputar um racha, pra ser totalmente estúpida, desagradável e inconsequente, é branca e ruiva, porque essa dinâmica permanece, né? Praticamente todos os personagens que aparecem fazendo alguma merda vão ser brancos. Na escola do Peter, eu acho que apareceram 2 professores que tiveram mais do que um diálogo. Os 2 negros. Assim, é muito forçada a representatividade em tudo. Tem até uma cena de um episódio que aparece o Peter com o uniforme, com o rosto dos vários personagens ali que estão tendo mais destaque ao redor, e só aquela capa já é um belo cartaz disso que eu tô dizendo, do quão forçada é a representatividade, porque você só tem minorias. Eu nem lembro, sei lá, são 5, 6 negros, aí tem 1 ou 2 asiáticos, acho que tem 2 asiáticos, né? Tem a Nico e tem o Amadeus Cho. Aí tem uma que parece ser meio latina, que é a personagem do laboratório, que é a mais irrelevante de todas, por mais que teve uma cena com ela meio que invadindo o laboratório do Norman uma hora que mostrou que provavelmente vai ter algum mistério ao redor dessa personagem. Eu nem sei se eu posso dizer que ela é das principais, porque ela até então praticamente nem teve diálogos, mas talvez ela ganhe algum destaque até o fim dessa temporada. E é isso. Só minorias no elenco principal, pra você ver que não é só na ambientação da cidade. Essa animação tem de longe a representatividade mais forçada de todas as produções da história do mundo. Eu nunca vi nada igual. Uma Nova York onde praticamente todos os brancos estão no mundo do crime, ou sendo extremamente babacas e desagradáveis. Todos, com exceção do treinador de futebol do Lincoln e do Demolidor agora, né? É uma representatividade tão forçada que chega a ser quase impressionante não terem feito o Demolidor ser negão também. Tem uma outra coisa muito escrota na Nico, meu Deus, que personagem terrível de ruim. Num desses momentos que ela tá bolada com o Peter, né? Porque o Harry acaba dando com a língua nos dentes e revela pra ela que o Peter era o Homem-Aranha. E aí ela fica bolada porque o Peter não contou isso pra ela. Guardou esse segredo. E aí o Harry vai tentar desfazer a cagada, já que foi ele que acabou revelando esse segredo, né? E aí ela fica nesse drama, sabe? É chato pra caramba, até porque a personagem é muito chata. E aí num desses diálogos onde ela tá super chateada com uma coisa totalmente estúpida, ela fala, porque eu ficava lá sozinha, enquanto ele ficava brincando de ser super-herói, brincando de ser super-herói. É isso que o Peter faz na visão dela. Ele brinca de ser super-herói junto com Harry. Cara, eu não sei se a intenção era que essa personagem fosse tão terrivelmente desagradável. Não tem como gostar dela, cara. Ela é muito chata. Ela só aparece pra lacrar, pra militar, pra falar bosta, pra ser insuportável, pra ser uma amiga péssima, pra dar os piores conselhos. Nossa senhora, mano. Quem escreve essa mina tá de parabéns, viu? Tem uma coisa muito ridícula também que acontece no final do episódio 8.
O Peter, ele tem uma luta com o Escorpião e toma uma surra. Isso no episódio 7 ainda. Isso é especialmente ruim porque ele já tinha praticamente sido humilhado ali pelo Demolidor. O Peter, em início de carreira, nem tem sentido aranha ainda. Se tivesse, claramente, ele não teria sido pego pelo ataque do Demolidor, né? Por isso que eu afirmo, ele não tem. Não é possível que ele tenha sentido aranha. Nerfaram ele mesmo pra ele ser ainda mais incompetente nessa animação. Então ele acaba sendo derrotado pelo Demolidor, e eu não aceito o discurso de que o Demolidor é simplesmente mais experiente, por isso faz sentido ele vencer, porque foi uma decisão criativa da série fazer um Demolidor mais experiente, justamente pra justificar isso. Então, no fim das contas, o que a gente tem é o Peter perdendo pra todo mundo. Era uma indignação que eu comecei lá atrás e acabei falando de outras coisas e me perdi. Então, resgatando isso, né? O Peter só consegue minimamente lidar com os vilões bucha, mesmo assim com ajuda, e quando aparece um cara um pouco mais poderoso, ele já se dá muito mal. E aí, depois do Demolidor, no outro episódio, ele enfrenta o Escorpião. E aí ele toma um arregaço, meu Deus do céu. Ele praticamente morre pro Escorpião. E precisa, novamente, ser salvo pelo Norman Osborn, utilizando, inclusive, que futuramente certamente será o planador do Duende Verde. Aliás, Duende Verde escuro, né? Nessa animação. E aí, como ele fica todo arregaçado depois dessa luta, o traje dele acaba sendo totalmente destruído. E aí a gente vai pra essa cena final do episódio 8, que eu achei muito ridícula. O primeiro ponto. Não que isso não estivesse encaminhado, mas é claro que, mais uma vez, não vai ser o Peter que vai criar o próprio traje. Não, foi o Harry que fez o traje pra ele. Pelo menos aqui você pode falar, mas ele fez baseado nos desenhos, né, no esboço do Peter. Um pouco menos mal. Só que fica pior depois que o Peter usa o traje pra voltar, né, ao combate ao crime. Eu quase não acredito no que eu vou falar agora. Não satisfeitos em dar a frase do tio Ben pro Norman Osborn, tudo bem. Não deram ela completamente, né? Mas aí pegaram uma frase da Mary Jane e deram pro Harry. Mano, é muito... Que palavra eu vou usar? É muito cringe. No final, o Harry olha pro Peter e fala: pega eles, Tigrão. Ah, meu Deus do céu, o que é isso que eu tô assistindo, cara? O Harry fala a frase da Mary Jane pro Peter, porque não existe mais Mary Jane, né? Afinal, se ela existisse, teria que ser uma ruiva legal. E não pode, nessa série é proibido. Todo ruivo tem que ser escroto. Cara, eu não sei, eu fico muito incomodado porque algumas coisas nessa animação até não são totalmente horríveis. O desenvolvimento do Lápide tá interessante. Poderia ser com outro personagem que não fosse o Lápide, porque o Lápide, colega do Peter, é uma coisa escrota. O Lápide, que não é albino, também é uma coisa escrota. Mesmo se ele ficar albino por causa de algum evento depois, eu não acho isso muito legal, por mais que tenham feito isso na animação dos anos 90. Eu realmente prefiro a história do Lápide sendo albino desde o começo. Mas deixando tudo isso de lado, ok, o desenvolvimento dele tá bom. O Escorpião, apesar de bastante descaracterizado, lembrando que no Ultiverso mesmo o Escorpião também é líder de gangue, mas apesar de bem desconectado do Escorpião do 616, ele foi até interessante. Só que aí faltou uma animação legal realmente pra fazer uma boa sequência de ação. Poderiam ter sido 2 episódios muito legais, com a luta contra o Escorpião e a luta contra o Demolidor, mesmo com o Peter perdendo as duas, mas infelizmente a gente tem que se contentar com essa animação lenta, nada fluida. E apesar de tudo isso que eu tô falando pra vocês, apesar de todas essas reclamações, por que eu fico ainda mais chateado? Porque, cara, incrivelmente, assim, eu tô achando essa animação, pelo menos, melhor do que as 2 últimas. E aqui eu sei que tô sendo polêmico, porque eu vi muita gente falando: nossa, essa animação redimiu o Ultimate Homem-Aranha, que acho que, se eu não me engano, foi a primeira que a Disney fez, que pra mim é ultrajante até pelo fato de chamarem aquilo de Ultimate Homem-Aranha, né? Porque eu adorava o Ultimate Homem-Aranha das HQs, e aquela animação é muito boba, muito infantil. O maior problema dessas outras animações que a Disney tinha feito com o Homem-Aranha era o fato de que eram muito infantis, muito bobinhas. Talvez quando você assistiu, você era mais novo, e aí isso te incomodava menos. Mas, cara, tem algumas coisas que você assiste quando você tá mais velho e o nível de bobajada, de, sabe, infantilidade na trama acaba incomodando um pouco. E não é como se você não pudesse fazer uma animação que fosse muito legal pra crianças, mas que não desrespeitasse o cérebro de um adulto. A Disney, inclusive, é quem melhor faz isso, pô. Rei Leão é uma animação que foi feita pensando no público infantil, mas que qualquer adulto consegue assistir, se emocionar e achar boa pra caramba. E essa animação, apesar de ter as suas idiotices, né, inclusive eu trouxe aqui alguns momentos que são bem bestas, ela pelo menos não é tão infantil. Tem alguns momentos até mais sérios mesmo, algumas tramas mais complexas. E isso é o que me deixa mais frustrado, porque se simplesmente você tivesse colocado o beabá de Homem-Aranha na origem, cara, poderia ser uma animação muito legal, mesmo com os problemas da animação em si, que eu reclamei bastante, né, ao longo desse vídeo, e com uma ou outra alteração na história. Mas o tom geral da animação, ele
ok, pelo menos ele funciona. Pelo menos é uma animação do Miranha que eu consigo assistir depois de adulto sem pensar que eu tô vendo Teletubbies, praticamente. Porque sem sacanagem. A última que teve, que eu nem lembro qual que era o nome dela, sei lá, aquele Peter com um olho verde que parecia só um PNG, um negócio horrível. Cara, aquela lá era praticamente Teletubbies com superpoderes. Era como eu me sentia assistindo aquele negócio. Muito ruim. Essa é ruim por outras razões, mas pelo menos ela não é tão idiota infantiloide. Eu sei que você que tá assistindo só as análises talvez tenha dificuldade de acreditar nisso, já que eu acabei de falar do episódio do Racha, que foi muito idiota, mas na maior parte do tempo os diálogos não são totalmente estúpidos, entende? Tem alguns momentos em que exaltam a genialidade do Peter, mostram ele superando a inteligência científica do Norman, resolvendo problemas que o Norman não consegue, o projeto de ciência dele sendo muito promissor, muito além do que o cientista esperava. Então, sabe, tem algumas coisinhas ali. As piadas começaram a melhorar, o senso de humor do Miranha na luta, sabe? Não tá tão bobo, exagerado como nas últimas animações e não tá tão inexistente como nas aparições no cinema. Então, a cada episódio vão aparecendo mais pontos que até tem como elogiar. Só que tá tudo envolto num produto bosta e que era tão simples de resolver. Era só manter o design dos personagens como é nas HQs, fazer o Peter ter aprendido a lição com o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, não precisava nem mostrar isso. Colocasse brevemente num flashback, numa cena rápida, só pra mostrar, tipo, beleza, é o personagem que conhecemos, e colocado personagens clássicos do núcleo escolar ao invés de um bando de aleatórios que não fazem o menor sentido. Eu sei, nisso eu praticamente tô falando pra mudar o desenho inteiro, mas meio que é o que precisaria fazer pra ser um desenho realmente bom. Porque se você mudasse essas coisas, o clima da animação estaria ok. Ainda precisaria de mais alguns ajustes, né? Tipo, quer fazer o Peter tomar um pau pro Escorpião, que é, sei lá, um dos primeiros grandes vilões que ele enfrenta e tem mais dificuldade. É legal, às vezes, a gente vê o nosso herói tomando uma surra pra depois voltar mais forte, mais poderoso, aprender uma lição com isso, enfim, né? O uniforme todo rasgado, é uma coisa que passa uma emoção na batalha, então não espero que o Peter sempre consiga vencer absolutamente todos sem nenhum problema. Mas, pô, ele podia tomar essa surra depois que pelo menos ele foi badass em algumas outras batalhas, né? Conseguiu resolver pelo menos 2 grandes crimes com super vilões sozinho. Enfim, faltam 2 episódios, tá rolando uma construção pro clímax da temporada talvez ser enfrentando o Dr. Octopus. O Camaleão apareceu agora muito mais próximo do seu visual clássico. O McGargan virou Escorpião. Você já tem aí alguns vilões um pouco mais interessantes pra ver em cena. Provavelmente, não sei se eu esperaria muita coisa do Camaleão pra esse primeiro momento. Eu acho que a intenção era fazer, nem sei, né? Parece que já tá renovado pra mais temporadas essa animação. Então, claramente, tem alguns personagens que devem estar, pelo menos assim, no planejamento, né? Estão sendo desenvolvidos, trabalhados e apresentados pra aparecer só mais adiante. Até porque tem meio que ponta solta demais pra fechar só em 2 episódios, eu acho. Mas é isso. Apesar da série estar agora num ponto bem melhor do que o ponto onde ela começou, ainda tem muitas coisas incomodando. É difícil pensar numa decisão criativa original dessa série que tenha sido um negócio realmente legal. Tipo, pô, não, essa mudança aqui eles acertaram em cheio. Essa mudança melhorou. Não tem. E sim, é possível você melhorar uma saga numa adaptação. A saga do clone do Universo Ultimate é muito melhor que a saga do clone 66. Mas como esse produto foi visivelmente forjado no lacre, é difícil esperar uma ideia muito legal. Porque a intenção da maior parte das mudanças ali claramente não foi em tentar contar uma história ainda melhor, mas sim ficar passando mensagenzinha, né? É isso. Eu volto semana que vem com a minha análise final. Vamos ver um apanhado geral o que vai ser dessa animação aí do Miranha. Sem grandes expectativas, mas ainda assim torcendo pra que, pô, pelo menos no final tem um momento badass do Peter, sabe? Alguma coisa legal do personagem pra realmente, sabe, sei lá, sentir uma emoção, uma adrenalina, tipo, pô, caramba, finalmente eu vi um pouco de Homem-Aranha e não de Spider-Chola em cena. Mas eu sei que contar com isso é pedir pra me decepcionar, né? Então vou com a expectativa baixa e aí o que vier é lucro. Enfim, muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado comigo até o fim de mais essa análise. Valeu e até o próximo vídeo.